Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo nós vamos analisar o livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler, no seu capítulo 17, que tem o título Inteligências Livres e Homens Livres. Esse é o último capítulo do livro A Arte de Ler, onde o Mortimer Adler agora vai trazer suas conceituações finais, suas conclusões finais e apresentar alguns argumentos que são interessantes, né? Quais as razões e qual a importância de se ler os grandes livros. Segundo Mortimer Adler, tem um trecho aqui bem interessante: ler os grandes livros não é um fim em si mesmo, ou seja, você não só lê os livros por si próprio, né? É um meio para se viver em uma vida verdadeiramente humana, como homem e cidadão livre. Este deve ser o nosso principal objetivo, e é o tema final desse livro. Então, o objetivo final de se ler grandes livros, de se preparar como um leitor e tudo mais, é formar um cidadão que seja livre, que saiba pensar realmente por si próprio e que tenha suas próprias ideias, tenha sua capacidade crítica de analisar as situações e, portanto, consolidar aí as suas próprias ideias e com isso formar aí uma maior cidadania e fortalecer a própria democracia. E aqui nesse capítulo, Mortimer Adler coloca a ideia das inteligências livres, homens livres. Eles se tornam livres na medida em que eles estudam e se emancipam em conhecimento. Se tornando homens livres, eles podem se tornar mais críticos e isso fortalece a democracia porque, diante de algum tirano que venha a manipular a sociedade, manipular o povo, ele não vai ser facilmente dominado diante de pessoas que estão bem instruídas e que têm capacidade crítica. Mortimer Adler coloca também a importância nesse capítulo de se formar grupos para se estudar os grandes livros. Como eu já mencionei no outro vídeo anterior, os grandes livros ainda estavam sendo analisados por Mortimer Adler nessa época, em grupos de estudos e tudo mais, e observando esses grupos que o Mortimer Adler participou, especialmente nos chamados General Honors, ele observou que as pessoas se tornavam amigas em relação ao próprio tema que era discutido e formavam assim grupos com ideias similares e debates e tudo mais. E isso, por si só, fortalecia a democracia. Então, o próprio Mortimer Adler vê o estudo, a boa leitura e a leitura dos grandes livros como algo libertador, como algo capaz de emancipar as pessoas. Então, ao longo desse capítulo, ele ressalta toda a importância em relação à ideia de ler e de se aprender a ler, como eu coloco aqui. Ler e escrever eram sinônimos de alta traição para o tirano. Ele via nelas as forças que poderiam derrubá-lo, e foi o que aconteceu na democratização gradual do Ocidente, pela divulgação do ensino e desenvolvimento da cultura. Mas os negócios humanos seguem hoje outro rumo. Os meios de comunicação usados pelos libertadores para libertar os homens são usados hoje pelos ditadores para subjugá-los. Então, na medida em que existia ditadores ou tiranos na sociedade, com a imprensa e a divulgação dos conhecimentos, as pessoas se tornaram mais cientes e acabaram lutando contra aqueles tiranos já do passado. E aí o povo se tornou mais emancipado, mais livre dessa tirania. Ocorre que atualmente, nessa época que o Mortimer Adler escreveu o livro, e também atualmente, os tiranos, os governos usam os meios de comunicação e de divulgação de conhecimento para justamente subjugar o povo. E é o meio utilizando-se da mídia, das várias fontes de informação para manipular o próprio povo. E aqui o Mortimer Adler coloca, portanto, a importância de se estudar individualmente e estudar também em grupo, justamente para fortalecer as ideias e fortalecer a democracia e não ficar subjugado diante dos poderes e da grande mídia. Então esse capítulo é bem filosófico da parte do Mortimer Adler, não é propriamente sobre a leitura, mas sim ressaltar a importância da leitura como uma fonte aí de emancipação, uma fonte de cidadania. E aqui ele coloca na página 280, uma democracia, em suma, depende de homens que podem se governar, porque possuem a arte de ser governados. Ocupem eles cargos de governo ou sejam simples cidadãos, podem governar e ser governados sem perder sua integridade ou liberdade. A força bruta e a propaganda insidiosa são males que são capazes de combater. Manter a reciprocidade entre governar e ser governado é garantia de liberdade política e civil. E por isso, não importa que todos os homens não estejam no governo ou que se apliquem leis justas. Então não importa se você vai estar no governo como membro daquele governo,
mas o que importa é que todos estejam instruídos o suficientes para formar aí uma sociedade realmente lúcida e que haja realmente a democracia. Então essa é uma ideia do Mortimer Adler, né, de que a democracia depende de pessoas instruídas e, portanto, formar aí o cidadão. E com isso, ele acreditando nessas ideias, é que ele começou a formar a ideia dos grandes livros, nessa ideia da própria educação liberal, que é chamada educação clássica ou educação liberal, e ele formou o curso dos grandes livros e aquela coleção toda dos livros, né? E esse capítulo encerra o livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler, que é realmente um livro muito interessante de ser lido e para se adquirir novas informações sobre como saber ler e como se instruir e como se melhorar como pessoa. Então eu espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Se você gostou bastante, se inscreva no canal, compartilha e logo mais iremos falar sobre outros livros aqui nesse canal que podem nos agregar e trazer informações e nos melhorar como pessoas. Muito obrigado pela atenção.